na palavra do Senhor para nós aplicarmos em nós mesmos, né? Às vezes estamos passando uma luta tremenda, passando tribulação, passando necessidade, e Deus conhece todas as coisas. O homem não sabe de nada. Aparentemente o homem te vê bem, te vê andando para lá e para cá, vai falar, irmão está bem, mas não sabe o espiritual do irmão, né? Da irmã. Então é onde que nós devemos, meus irmãos, pegar essa experiência aqui, que é a experiência de Bíblia, né? Onde ela usa a sua fé ali falando com Deus, mas primeiro o que ela fez? Ela falou, se me deres eu darei para o Senhor. O que nós devemos fazer, meus irmãos, primeiramente também é colocar a nossa vida no altar, né? Nós não chegar mais a Deus, porque quando nós não chegamos a Deus, Ele também se achega a nós, né? Por isso que você está passando um problema difícil na sua vida, você não tem que desanimar não, né? O possível nós fazemos, mas o impossível Ele faz para nós. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, não vamos desanimar não. Não desanime pela luta que você está passando. Se você acha que não tem mais condições, Deus vai dar uma saída. Mas tem coisa que às vezes nós devemos abrir mão. Às vezes aquilo ali não é para nós no momento. E às vezes, né, nós queremos aquele algo ali, mas aquilo ali não é para nós. E às vezes nós devemos abrir mão daquilo ali, né? Glória a Deus. E aí Deus vai preparar o melhor. Deus jamais vai deixar um dos seus desamparado. A luta com Jesus, ela é muito gostosa, você passar a luta com Jesus. Eu sei que eu vivo na luta, mas eu vivo na oração, eu vivo no jejum. Glória a Deus. Oração em casa todos os dias, né? Os irmãos pegam para os irmãos também, passa a orar com a família, pega sua esposa, seus filhos, vamos orar, né? Se o esposo não ora, a esposa vai orar com seus filhos. Se a esposa não ora, o esposo vai orar com seus filhos. A oração fortalece o homem e a mulher de Deus. A oração, o jejum, a vigilância, ela nos fortalece. Então, meus irmãos, Ana faz esse pedido para o Senhor, né? E ali aquele profeta ali, o que é que ele falou para ela? Vai em paz que Deus vai conceder para você, né? E uma palavra de um homem de Deus, ela jamais volta atrás. Por isso, nós, servos de Deus, que estamos dentro da casa do Senhor, nós temos aqui o nosso pastor, né? Se nós temos algum problema, nós estamos debaixo das mãos das orações dos nossos pastores. É chegar no seu pastor, se você tem um problema que você está passando, e às vezes você não tem uma solução, né? Você está falando com Deus, Deus o tempo todo está nos escutando, mas tem um pastor também que vai estar te ajudando em oração, vai estar te dando a direção de alguma coisa para a sua vida, né? Às vezes no momento ali de fraqueza espiritual do homem e da mulher, que ele não tem mais força, tem que recorrer aos santos, e recorrer ao pastor da igreja, recorrer aos irmãos que você conhece, que é de oração, que vai estar te ajudando, vai estar aí na sua casa, né? Ou compõe suave que os irmãos vivem união. E ali, meus irmãos, Deus concedeu o desejo do coração para Ana, né? Você vê como era um sacrifício naquela época. Subia-se uma vez por ano em Siló para fazer o quê? Para fazer ofertas ao Senhor, né? Era uma caminhada de uma semana que durava para chegar naquele lugar. Por isso que congregava uma vez por ano, né? Mas olha como Deus opera. Deus opera na vida do homem e da mulher que se achega a Ele. Ela estava ali desenganada e já não tinha mais uma expectativa para ela, porque ela tinha ali a sua amada encerrada, ela nunca deu a luz ao filho. E a esposa do Elcana, né, a outra esposa dele, Penin, sempre, né, afrontava ela, né, porque ela não tinha filhos, e a outra tinha muitos filhos e filhas. E naquela época, uma mulher que não tinha um filho, não tinha uma filha, né, era uma mulher que não tinha validade para nada. Mas para Deus nada é impossível. Então, o que você está passando hoje, tenha certeza, esse problema que você tem hoje, passando na sua vida, esse problema espiritual, material, é só você colocar a sua vida diante do altar, né? Que Ana falou, olha, se me deres um filho homem, eu darei ao Senhor, né? E assim ela fez. E nos dias de hoje, meus irmãos, não é nós pegar o nosso filho e trazer e entregar para o pastor, né? É a nossa vida no altar, é nós chegar mais a Deus na oração, no jejum, na vigilância, na evangelização, né? Não perder tempo para Satanás. Glória a Deus. A gente em casa mesmo não tem perdido tempo. Ontem mesmo nós fomos orar numa casa ali no Nova Itanhaém. A minha esposa até passou mal depois que saiu de lá. Estava muito carregado aquele lugar. Mas é assim, não podemos parar. Se te convidou, viu que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, viu que você está preparado para orar, não tenha medo não, vai lá que Deus vai te usar. Vai lá que Deus vai te usar com autoridade naquele lugar, né? Então não tenha medo de fazer a obra de Deus.
você que está evangelizando. Qualquer lugar que eu estou falando do amor de Cristo. Eu estou na fila de um posto, qualquer lugar que Deus me dá uma oportunidade, eu estou falando que Ele está voltando e estou convidando para vir aqui para a igreja. Não vem porque não quer, mas o convite não falta, né? Glória a Deus. Um dia desse eu encontrei com a Marisa no posto ali. Eu estava ali evangelizando algumas pessoas já de manhã. Era 5 e pouco da manhã. Eu renovado ali perto do dogão ali. Muita gente, eu vou sim, né? Mas não vem. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. A palavra do Senhor fala lá em Ezequiel 3,18: se avisares o ímpio da sua impiedade, né? Ele não se converter do seu caminho ímpio, nós que falamos estamos com a nossa alma livre. O importante é nós estar evangelizando, é nós estar chegando mais a Deus, fazendo o ídolo do Senhor, porque foi o Senhor que nos escolheu, meus irmãos. Foi Ele que nos escolheu. Se nós estamos aqui hoje, por muitas lutas que nós passamos, né, por muito testemunho de vida, por muitos livramentos que Deus tem dado para nós, é porque Ele nos escolheu para estar fazendo essa obra. Você é o escolhido do Senhor, meu irmão, minha irmã, nós somos escolhidos de Deus. Então, meus irmãos, para você ver como era o sacrifício antigamente. Às vezes hoje, na enfermidade, ela nos abate para vir para a igreja. Hoje eu estava em casa, eu falei para minha esposa, eu falei, não, nós vamos para a igreja, deixa as meninas aí e nós vamos. Eu estou com um zumbido nesse ouvido. Eu falei, está arrependido, não vai me atrapalhar de ir na igreja, de maneira nenhuma. A gripe não vai me atrapalhar. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos passando situação difícil e resolvemos ficar em casa. Você só ler a Bíblia em casa e orar em casa, você tem que congregar também, né? Você tem que congregar, você tem que estar na casa do Senhor. Não pode achar dificuldade para vir para a casa de Deus, só se não tiver jeito mesmo. Só se não tiver, no último caso, não tiver jeito. Mas faça um esforço para estar na casa do Senhor, independente do jeito que você está. Se está gripado, está tossindo, faça um esforço e venha, porque você vai ser curado. Eu lembro aqui uma vez, eu vim para cá com uma pressão alta, né? Tinha um homem de Deus aqui em cima do púlpito. Ele orou para mim e ainda falou para mim assim, olha, Deus ainda vai te usar aqui nesse púlpito ainda. Eu falei, amém. Eu estou no poço. Que às vezes, meus irmãos, você tem um chamado na sua vida e você não sabe o tempo desse chamado, né? Às vezes você está parado em outro ministério, Deus faz você andar, né? Eu estava lá no Coronel, quando eu estava lá, estava congregando. Do lado de lá, a gente estava fazendo a obra lá. Mas do lado de cá, eu estava parado, andando, né? Então Deus nos trouxe para cá, para nós estar fazendo alguma coisa para Ele aqui. E grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, né? É o que eu tenho falado, eu dou glória a Deus todos os dias, porque a glória do Senhor, ela está na nossa volta o tempo todo. Os anjos do Senhor estão acampados em nossa volta. Nós não devemos temer mal algum, meus irmãos. Não tema mal algum, né? Porque o Senhor, Ele é presente em nossas vidas 24 horas. Às vezes depende de nós, né? Você tem que se achegar mais a Deus. Se é um vício, você tem que deixar de lá. Meu Deus, me liberta. Eu preciso sair desse vício e se afastar do mau caminho. Se você sabe que aquele lugar ali era um lugar que outrora você estava, passe longe, você viu ali, deu a volta, opa, está repreendido, deixa eu dar a volta, vou cortar caminho. Você está vendo que aquilo ali era um lugar que outrora te fazia mal. Então não queira que te faça mal, queira que te faça bem, né? Nada melhor do que estar na casa do Senhor, buscando o Senhor, né, meus irmãos? E o que aconteceu na vida de Ana? Depois que Deus deu Samuel para Ana, né? Ela levou ali depois de um certo tempo, acho que 3 anos, se não me engano, ela levou aquela criança ali, né? De ano em ano ela ia visitar aquela criança, ela levava uma muda de roupa, né? Olha a grande obra que Deus fez na vida dela. Deus deu o melhor para ela. Depois de Samuel, a palavra do Senhor fala que ela deu mais 4 ou 5 filhos para Ana. Ela não ficou só com aquele filho, mas primeiro ela falou, Deus estava esperando só ela falar, primeiro eu vou dar para o Senhor, porque naquela época era desse jeito. E hoje, o que Deus está esperando de você, é você se achegar mais a Ele, se achegar na oração, no jejum, na sinceridade, né? Buscando, orando, jejuando, né? Consertando a sua vida perante a Deus, fazendo conserto com o Senhor, né? Todos nós somos falhos, meus irmãos, mas nós temos que se achegar ao Senhor. Meu Deus, olha, perdoa meus pecados, eu preciso te servir mais, eu preciso ler a Tua palavra. O Senhor faz a gente saber o que a gente não sabe, né? Aprendi aqui com o pastor Rogério. É quando a gente lê, ou quando a gente ouve com atenção e grava na tábua do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus, né? Então,
o chamado que Deus tem na sua vida, na minha vida, é assim. A gente tem que colocar, se preparar e falar, não, vou fazer a obra do Senhor, e se eu tiver uma oportunidade, eu jamais vou rejeitar ela, de maneira nenhuma. Não rejeita a oportunidade que Deus te der. Deus, ele te capacita. Se você está aí parado, eu não sei pregar, não sei ministrar, pregar, não ministrar, certo? Tenha certeza que Deus vai colocar a palavra na sua boca. Olha o filho que Deus deu para Ana. Deus deu um filho para Ana, certo? Um grande profeta e juiz de Israel, né? Aquele jovem ali ainda novo, ainda com 15, 17 anos, Deus já começou a falar com ele, né? Deus já chamou ele 3 vezes, e a voz que ele ouvia era a voz do profeta Eli, né? Porque às vezes o chamado que você tem na sua vida, às vezes você está tendo um sonho, você está sonhando com o seu pastor. Um dia até sonhei com o pastor Rogério, não lembro o sonho, mas era um sonho no rio, era uma coisa boa, talvez seja o batismo que vai sair, né? O sonho que eu tive com ele, até falei para minha esposa, sonhei com ele no rio, água limpinha, aquela coisa linda, não lembro, mas eu sei que é uma coisa boa, né? Você sonhar com o seu pastor que tem um compromisso com Deus, você sonhar com um irmão que você sabe que ora por você, é coisa boa na sua vida, né? Então, veja bem o que Deus deu para Ana. Deus deu o melhor para ela, um grande profeta sobre Israel, um grande juiz, né? O qual Deus usou muito naquela época ali, né? Para pregar o evangelho, para ministrar o evangelho, para ungir reis, né? Como ungiu o rei Saul, né? Para ungir o rei Davi. Então, o chamado de Samuel, o que Deus deu para